Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluias. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Somente esse versículo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui na tua presença, meu Deus, e sabemos, meu Deus, que o Senhor é digno de honra, é digno de louvor e de adoração, meu Pai. Sabemos, meu Deus, que somos falhos, nós não oferecemos a Ti aquilo que o Senhor realmente merece. Por isso, Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Passa o teu sangue sobre as nossas vidas, quebra os grilhões, quebra as amarras, tira, Deus, a venda dos olhos, tira toda cegueira espiritual, todo o comichão dos ouvidos, e nos ensine, ó Deus, o temor do Senhor, a palavra do Senhor em nossos corações, para que possamos resistir os dias maus, que são os dias de hoje. Sê conosco, ó Deus, assim como o Senhor foi com Josué, seja conosco, assim como o Senhor foi com Davi, seja conosco, assim como o Senhor foi com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, assim como o Senhor foi com os seus discípulos ali, meu Pai, no mar da Galileia. Sê conosco, ó Deus, porque sabemos, meu Deus, que Tu és tudo, ó Deus, em nós e para nós. Fica, Pai, e aumente a nossa fé. Levanta-nos, ó Deus, no poder do Teu Santo Espírito, ó Deus, quebrando as amarras e os grilhões, meu Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Louvado seja Deus. Pode se sentar, querido. Aleluia. Esse texto é um texto muito conhecido, porque nos fala, né, nós usamos muito esse versículo que nós acabamos de ler aqui em Josué capítulo 1, né? Seja forte, seja corajoso, né? Mas eu quero me ater à parte que diz assim: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A gente tem noção do que é você ter Deus andando com você todos os momentos da sua vida? Para pensar o que é ter Deus contigo. Eu sou contigo por onde quer que andares. Você imagina só que você está numa caminhada no meio de um deserto, talvez você não consiga enxergar nada, mas do seu lado está o anjo do Senhor, aquele que acampa ao seu lado. Ele não tira os olhos de você. Então isso, a presença de Deus, ela é real, e a verdadeira conquista é fruto da perseverança e da fé em Deus, porque isso nos conduz à vitória. A conquista começa, primeiramente, é com a presença de Deus. Pare para pensar. A conquista começa, primeiramente, com a presença de Deus. Eu sou contigo. Então, quando Josué chegou ali em Jericó, o Deus que disse, eu sou contigo, já estava lá com ele. Então, a conquista começa, primeiramente, com a presença de Deus. Por isso que quando Moisés estava ali diante, né, dos filhos de Israel, e Deus estava irado. Esse povo é um povo de dura cerviz, esse povo é um povo obstinado a fazer tudo aquilo que me desagrada. Eu vou destruir esse povo. Então Moisés disse e intercedeu pelo povo: Senhor, tem misericórdia desse povo, que eles vão falar do Senhor, que o Senhor não teve força para tirá-los dessa terra. Tenha compaixão dessas pessoas. E então Moisés intercede, mas Deus disse para ele assim: olha, Moisés, tudo bem, eu não vou destruir, mas eu não vou no meio desse povo, porque se eu for, a minha ira vai destruir todos eles.
Então eu vou mandar um anjo. Moisés falou assim: Senhor, com todo respeito, se o Senhor não for, nós não vamos arredar o pé deste lugar. Não nos faça subir daqui se o Senhor não for conosco. Então a presença de Deus era a garantia de quê? Da vitória, da conquista. E lá você está falando assim: pastor, isso é só no Antigo Testamento. Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo de Deus em nós é o penhor, é a garantia de que herdaremos todas as coisas, é a presença dEle. No entanto, as pessoas vão de um lado ao outro à procura de muitas coisas, menos da presença de Deus. Marta estava tão ali, angustiada em fazer tudo para Jesus, mas não queria estar aos pés de Jesus. Então a gente está vivendo um tempo onde que, se nós não vigiarmos, a presença de Deus facilmente ela se sai, ela vai embora. E nós temos que buscar. Por isso que, na parábola das virgens, qual que foi a palavra que Jesus deu? 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Aquelas que mantiveram as suas lâmpadas cheias de azeite significa o quê? Aquelas que mantiveram a presença de Deus. Porque dizer que é crente, vai ter muita gente que vai dizer: Senhor, não profetizamos em Teu nome, não falamos outras línguas. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Já pensou? O sangue de Jesus tem poder. Então nós vivemos um tempo que, se nós não pararmos para verdadeiramente buscar Jesus, facilmente nós vamos desviar os pés do caminho santo. E a garantia começa pela presença de Deus. Esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor Deus é contigo, por onde quer que andares. Onde você colocar a planta do seu pé, Deus vai estar com você. Nós somos embaixadores do Rei, aleluias. Esforçar em estar na presença de Deus. Sabe, Deus não prometeu ausência de batalhas. Para pensar, Deus não prometeu ausência de batalhas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende o quê? Bom ânimo. Ele não prometeu a ausência de batalhas, mas a presença dele, ele nos prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não prometeu uma ausência de batalhas, mas ele prometeu a sua presença durante e, portanto, durante a batalha. Aleluias. Conta-se uma história que o missionário David Livingstone, ao entrar na África para evangelizar, ele enfrentou tantas doenças, tantas perseguições e até abandono. E em seu diário ele escreveu em Josué 1, versículo 9, disse: a promessa de sua presença me sustenta quando tudo parece contrário a mim. Esse missionário, ele foi para a África, irmãos, ele foi o primeiro missionário britânico que conseguiu entrar na África e evangelizar e ganhar milhares de almas ali na África. E no seu diário ele escreveu: a promessa de sua presença me sustenta quando tudo parece contrário a mim. É a presença de Deus que nos sustenta. Salmo 44, versículo 3: não foi pela sua espada que nós conquistamos a terra, mas pela sua destra. Não é pela espada, irmãos, não é pela força do nosso braço, mas pela destra, pela mão forte do Senhor, porque é do Senhor que vem a vitória. Provérbios capítulo 21, versículo 31. Aleluia. É do Senhor que vem a nossa vitória. Não é da força do nosso braço, não é da força da nossa inteligência, porque a nossa libertação, a nossa cura, a nossa salvação, ela vem de Deus. Podemos sim preparar a estratégia, podemos fazer tudo, mas a vitória, ela vem de Deus. A vitória vem do Senhor. É Ele que nos sustenta. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados, que era o povo dos Estados Unidos, quando eles estavam numa batalha muito difícil,
a Batalha de Dunkirk, em 1940. Muitos historiadores dizem que as condições climáticas ali eram muito difíceis. E realmente era impossível aquele povo lá dos Estados Unidos, juntamente com os aliados, vencer aquela. Então, o rei Jorge VI convocou toda a Inglaterra para estarem orando. E essa operação ficou conhecida como a Operação de Milagre de Dunkirk. E eles ganharam aquela batalha, que foi algo assim, 300.000 soldados. Então assim, tudo começa pela oração, porque a oração ativa a fé. A nossa oração, ela ativa a fé. E a fé move o quê? Montanhas. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esses montes que se lancem ao mar, e eles vão se lançar ao mar. Quem disse isso? Não foi Jesus? Porque a fé é a chave que gera conquista. 1 João 5,4: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo me fortalece, aleluia. Então é muito importante a gente colocar essa fé em ação, não olhando para as coisas do mundo, não olhando para aquilo que realmente tem nos colocado para trás, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hebreus capítulo 12. Olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluias. Eu creio que Deus está nos preparando, e a gente precisa realmente buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, perseverar em meio às batalhas, perseverar em meio às tribulações, sabendo que Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Romanos 8:37 diz que em todas as coisas, em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Sabe, até uma aparente derrota. A porta se fechou, é uma aparente derrota. Não deu certo o negócio, é uma aparente derrota. Mas é algo que Deus te dá um livramento, é algo que Deus, a gente não consegue entender. A gente tem que continuar perseverando em fé. Perseverando em fé. Perseverando em fé. Nós só vencemos, não é porque não há lutas. Nós somos mais do que vencedores, não é porque não tem lutas, não. É porque nós não desistimos. Porque luta vai ter. Tem gente assim, não estou tendo luta nenhuma. Isso não é vitória. Vitória é quando tem luta e você persevera nela. Não existe vitória sem lutas. A vitória é somente quando a gente consegue vencer as batalhas e as lutas. A história nos diz que Thomas Edison, antes de inventar a lâmpada elétrica, ele falhou mais de 1000 vezes. Você acredita nisso? E perguntaram-lhe como ele conseguia perseverar. Ele respondeu: eu não falhei 1000 vezes, eu descobri 1000 maneiras de como não se deve fazer uma lâmpada. Essa perseverança reflete a vida de fé, continuar apesar das dificuldades. Então, nós temos que entender que a promessa de Deus, ela não falha. Ainda que alguns a tenham por tardia, a minha promessa vem na hora certa, diz o Senhor. É no momento certo. E muitas vezes não vai vir do jeito que a gente gostaria que fosse. No entanto, nós não podemos perder a fé. Porque o homem sem fé, ele não consegue mais nada. O homem sem fé, ele é um derrotado. Então nós temos que perseverar em fé, porque a promessa final, a promessa de Deus é para aqueles que perseverarem até o fim. Apocalipse 3:21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, ao que perseverar, ao que chegar até o fim, não é aquele que morre na beira da praia. Então, você imagina só,
se todos os grandes homens de Deus que tiveram grandes tribulações para poder trazer o evangelho aqui para o novo mundo, né, como era conhecido o Brasil, as Américas eram conhecidos como o novo mundo, e eles saíram da Europa, os primeiros missionários vieram para aqui, foram mortos, foram, né, passaram grandes tribulações, mas eles perseveraram em trazer a mensagem do evangelho. E hoje, para a glória do Senhor, nós somos milhões de cristãos, né? E sim, enfim, sem olhar as questões de placa, de denominação, mas foi porque homens de Deus e mulheres de Deus se esmeraram, perseveraram. Então a gente tem que valorizar isso, porque a promessa é para aqueles que perseverarem até o fim. As conquistas terrenas, elas são temporárias, mas a vitória eterna é definitiva. Aquilo que você conquista na terra, os troféus que você ganha aqui, as promoções que você ganha aqui na terra, os diplomas, isso tudo vai passar. Mas aquilo que você fez em Cristo, riquezas eternas, o Senhor vai te glorificar eternamente. Ele vai te dar um novo nome. Lá na eternidade nós teremos um novo corpo, uma nova veste, um novo nome e uma coroa de honra e de glória. Porque nós não olhamos para trás. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, diz o Senhor. Nós cremos que Deus, Ele tem separado um povo santo para si nesses dias. E nós acreditamos piamente que nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Então a minha palavra para você, minha palavra pastoral para você, fique firme, apesar das dificuldades. Fique firme apesar dos problemas, apesar daquilo que os seus olhos humanos veem. Não desista de acreditar em Deus. Não desista, mesmo quando tudo parece estar dando errado. Acredite que Deus é fiel, porque a perseverança, ela sustenta a fé, e a fé, ela gera conquista em Deus. Amém, amados? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração, agradecendo a Deus pela sua vida. Saiba que em Cristo você é mais do que vencedor. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai, nós sabemos, meu Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E sabemos, meu Deus, que na caminhada com o Senhor existem percalços, existem batalhas, mas nós aprendemos aqui nessa noite que o principal, a garantia de que nós vamos conquistar todas as coisas é a Tua presença. Por isso, ó Deus, tudo aquilo que impede a Tua presença em nós, perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, porque a Tua palavra nos diz que o que nos afasta de Deus são os nossos pecados. E ó Deus, Cristo morreu por nós na cruz, para que eu e cada um dos irmãos aqui pudéssemos ter uma vida, não qualquer vida, mas uma vida abundante. Por isso, meu Deus, nós, com ousadia, nós adentramos ao Santíssimo Lugar e banhamos, ó Deus, no sangue precioso de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Por isso, ó Deus, mais uma vez selamos aliança contigo, meu Pai, e pedimos, ó Deus, sê conosco, ó Deus, sê com a nossa vida, Deus, a Tua presença seja real nos nossos atos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, quebrando grilhões, quebrando os amarras, nos dando discernimento de espírito, para entender, meu Deus, e desfazer todas as obras do maligno, Pai. Fica conosco, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Abençoa cada irmão aqui presente, os irmãos que não puderam estar aqui. Abençoa aqueles que estão também nos assistindo em casa. Em nome de Jesus Cristo, nos dê uma semana abençoada, Pai. Obrigado, Deus, pelo dom da vida. Obrigado, Deus, pela saúde, pelo ar que respiramos, pelo alimento que o Senhor tem colocado na nossa mesa todos os dias. Muito obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nos dê uma semana de bênção, de paz, de alegria e prosperidade. É o que nós oramos. Repreenda todo o mal,
todo levante de Satanás, toda obra contrária, nos livra dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue, nos livra, meu Deus, de toda enfermidade, de todo câncer, de todo mal, seja por meio de bactérias, seja fungos, vírus, seja qual for a origem espiritual, física, biológica, nós rejeitamos no poder e na autoridade do nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Que Deus abençoe os irmãos e vão em paz, que o Senhor os acompanhe, em nome de Jesus.